E aí, pessoal, é aqui quem fala é o Rikishi e são 3 horas da manhã. Eu tô gravando o vídeo nesse horário porque eu tô com muitas ideias na cabeça e eu não quero deixar pendente algumas coisas, né? Então, como eu já tinha prometido pra vocês, eu tenho que dar continuidade ao assunto que eu dei início, né? Que é sobre esse mangá, que eu acabei devendo pra vocês muitas coisas. Deixa eu ver se agora fica mais focadinho. Pronto. E a gente vai conversar sobre ele hoje, basicamente, né? Então, né? Eu tinha esquecido de muitas coisas no momento que eu tava gravando aquele vídeo, porque faz muito tempo que eu li. Eu li na semana que saiu o capítulo. E é normal, eu esqueci. Normal, todo mundo esquece. Só que agora eu relembrei, né? Eu tava aqui lendo ele, já terminei a leitura. É um ótimo mangá, eu recomendo pra todo mundo que seja fã de Death Note. E, porra, é muito interessante você ver ali, né, a forma como os autores eles tentam manter sempre fiel assim a, como é que eu posso dizer? Tentam manter a ambientação fiel ao que seria no Death Note da época que passou. Tipo assim, eles tentam meio que manter as coisas sempre niveladas, né, conforme a sociedade está se desenvolvendo. E isso foi em geral, né? Tô falando no que eu vi em comum entre todas as histórias. Até porque a obra não vai falar apenas de uma obra, de uma história. Ela vai falar sobre alguns Kiras. E o primeiro é o Sekira. E a introdução dele é a seguinte, eu vou ler aqui pra vocês. Já se passaram 9 anos desde que L foi morto por Light Yagami, ou Kira. E 3 anos se passaram desde que Kira foi morto por Ryuki. Mas como suas mortes nunca vieram a público e Nia continua a resolver os casos que só ele poderia resolver, a presença de Ellie continua viva. Daí vocês meio que percebem, né? Que o Nia, ele secretamente tomou o lugar do L e ele mantém as atividades de L como se fosse L, só que é o Nia, que é o sucessor do L. E, pô, é muito legal, cara, essa história, essa primeira história, apesar dela ser bem curta. É... Ela é bem curta e ela retrata um Kira idiota. Um Kira que ele tem ideais estúpidos. Porque a gente vê na obra até mesmo os próprios personagens que eram contra o Kira apoiando e aprovando as atitudes dele, né? Apesar de não ser legal assim socialmente, a gente vê ali o Matsuda tentando sempre enxergar o lado bom do que o Kira fez, porque o Kira acabou com as guerras e acabou. Ele acabou com as guerras ali no geral e ele levou a situação do Japão para primeiro lugar em questão de segurança pública, se eu não estou enganado. E esse Kira, que o Nia decide chamar ele de Sekira, ele é um Kira estúpido, porque basicamente ele quer assassinar. Bota um pi aí no assassinar. ele, ele quer eliminar os idosos a partir de 60 anos. Aqueles que não querem mais continuar vivendo por estarem velhos, ele quer eliminar. E é irônico que o Matsuda considera que isso é algo bom, porque vai resolver a questão da previdência. E eu fiquei meio confuso do porquê os autores colocaram esses personagens pra ficarem tendo esse tipo de pensamento, né? Porque acaba meio que conflitando com o que eles meio que acreditavam durante a obra original. E é muito bom. Eu vou ter que dar spoilers, né? Porque, enfim, é importante que eu fale sobre a obra ao todo. É, é muito legal quando a gente vê a quebra de espírito do Sekira. Porque o Nia, na figura do L, fala que
o Nia. Não, que. Perdão. Ele chama o Kira de assassino. Tipo, fala que ele é um fraco, que o caso não interessa a ele. Porque não tá falando. Não tá se tratando de um Kira inteligente, de um Kira que vale a pena o esforço de Ellie. E o Sekira simplesmente coloca o próprio nome no Death Note. Porque ele. Não sei exatamente o propósito que ele tinha, o que ele buscava, se era reconhecimento ou algo do tipo. Mas aparentemente o L venceu só entrando na mente dele, né? Ele nem mesmo começou a batalha e venceu. E o segundo Kira, que a obra retrata, é o Akira. A-Kira. Que é o que eu tinha lembrado, né, da vez passada, que era o protagonista é o Minoru. Cara, isso aqui é a história que é muito mais bem abordada, mais bem trabalhada pelos autores. E ela vai falar do Kira, que ele foi procurado pelo Ryuko e o Ryuko tentou procurar o aluno mais inteligente do fundamental, se eu não estou enganado. Aí o Light era o aluno mais inteligente do Japão, um negócio assim. E esse moleque, ele planejou por 2 anos a venda do Death Note. E o que aconteceu? Ele viu que não tinha muito uso quando ele recebeu o caderno e decidiu que o Ryuko deveria voltar depois de 2 anos. E quando o Ryuko voltou, ele teve contato com o caderno, ele teve todas as lembranças, né? Do momento. Enfim, da questão do Shinigami, que vocês sabem bem como é que. Eu não vou explicar Death Note pra vocês. É, ele teve todas as lembranças de volta e ele decidiu vender o Death Note. E qual foi o papel dele? O que foi que ele fez, no caso, né? Ele usou o Ryuko pra ir. Acho que foi na TV Sakura, eu posso estar enganado, foi a TV local do Japão. E ele leiloou o Death Note. E nessa que ele leiloou o Death Note, começou no Twitter, assim, com pequenos lances, e chegou a um conflito de interesses entre duas grandes nações, que foi a China e os Estados Unidos. E a gente vê lá o Donald Trump e o Xi Jinping disputando pelo Death Note, lançando propostas e valores, e o Kira manda todo mundo botar o pé no chão e fala: só fala em valores, não dei discursos. E aí acaba que no final o Death Note ele estava sendo utilizado de uma maneira que não deveria, né, pelas regras do mundo dos Shinigamis. E o rei dos Shinigamis ele coloca uma nova regra que acaba meio que ferrando o Sekira, né? A nova regra é que é proibida a venda do Death Note e quem vender e quem comprar vai morrer ao receber o caderno e o outro ao receber o dinheiro. Ou seja, o vendedor, ao receber o dinheiro, ele vai morrer e o comprador vai morrer assim que pegar o caderno. E aí a regra ela não vai se aplicar se ambos recusarem a transação. Ou seja, se o vendedor recusar o dinheiro, ele não morre e o mesmo serve para o comprador. E acaba que o Sekira ele tem um plano genial de, para não ser pego pelas agências de investigação, no caso o NIA, ele pede que o governo americano deposite nas contas do povo japonês a divisão de, acho que são 10 bilhões de dólares em ienes. Aí era necessário fazer a conversão e o depósito dentro das contas dessas pessoas. E isso meio que faz o Nia determinar que pela primeira vez ele foi vencido, né? Pela primeira vez o L perdeu ali. E no fim das contas o Sekira acaba morrendo, né? Porque os portadores do Death Note sempre têm um fim trágico. Eu recomendo muito que vocês leiam para vocês terem a experiência, né? E o resto das obras elas são mais curtas porque elas são apenas, como eu posso dizer, são apenas minis especiais de tirinhas ou então a rotina do L, né? O tempo que ele era vivo.
Também tem algumas páginas sobre a infância dele, que retrata o momento que ele foi adotado pelo Atari. E também mostra como o moleque era inteligente desde pequeno, que ele recebeu o computador assim e, enfim, como ele conseguiu construir a riqueza do Atari também. E a última história, que é a mais, que eu achei mais nada a ver, né? É a do. Deixa eu só lembrar o nome do Kira. Não tem um Kira, são duas crianças que acabam pegando Death Note e elas sofrem bullying, né? É, é uma obra que vai tratar sobre o bullying de uma maneira geral. E ele. A primeira criança ela pega o Death Note e ela vai escrever nele como se ele fosse um diário. E ele escreve que os dois alunos bateram nele e os alunos acabam morrendo. E ele fica, nossa, o que aconteceu? Aí no outro dia, mais três alunos acabam falecendo na turma dele, porque ele escreve novamente o nome dos alunos que bateram nele. E eu fiquei de cara porque o Ryuko ele apresentou a borracha, a Death Borracha, né? Não, no caso é a borracha da vida. Que se você apaga os nomes que foram escritos no Death Note, e se as pessoas não tiverem sido cremadas, elas voltam à vida. E aí a gente tem esse conflito de ter alunos que ressuscitaram e a investigação tentando buscar o motivo disso. E aí eu achei muito fraca essa história. É legalzinha de ler assim, mas o plot eu não achei muito legal. O plot final, né? Que fez o molequinho se sobressair e criar uma história de ficção sobre Death Note. É, eu não curti esse plot, né? Mas, enfim, são histórias que ali aconteceram no mesmo universo. Eu não sei se essa particularmente é canônica. Eu acredito que seja, mas enfim. É, essa foi a minha review do mangá, com spoilers, né? Eu tenho que deixar isso bem claro. E agora falando de uma maneira geral, muitas das coisas que eu vou falar aqui eu já falei no vídeo anterior. Que eu, como fã de Death Note, eu fico muito satisfeito em ter mais conteúdo de Death Note. E eu acho que é isso, né? Não tem mais o que eu possa falar sobre a obra. Eu já destrinchei dois vídeos e eu acho que basicamente é isso. Eu espero que eles acabem lançando mais obras sobre. E é isso. Se vier mais obras, eu vou fazer mais vídeos. Enquanto não vi, a gente vai fazendo vídeo de outras coisas. Eu fico feliz de quem assistiu até aqui. É um vídeo, acho que relativamente curto, né? Não vai ser tão dedicado quanto eu imaginei que fosse. E eu agradeço mais uma vez a visualização de todos vocês. Tenham uma ótima noite e até a próxima, gente. Deus abençoe vocês.